Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Fiquei alguns dias sem vir, não estava bem. Aliás, ainda não estou perfeita, mas já dá para falar, né? Então a gente vem compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, daquilo que está acontecendo, né? Ficarmos alertas, né? E hoje é dia 14 de maio de 2025, estamos a 676 dias do término da geração da figueira. 676 dias, isso, do término da geração da figueira. E pelo que as coisas que estão acontecendo rapidamente, nós podemos ver que esses dias vão passar depressa. E nós precisamos estar atentos, firmes na promessa do Senhor, né? Porque os dias são maus. Os dias são maus e vão piorar rapidamente muito, irmãos. Rapidamente muito. Nós estamos vendo as notícias, né? Shalom. Shalom, Andréia. Seja bem-vinda. Ainda não tô 100% não, mas já dá para falar, né? Pelo menos já não tá doendo muito, que tava doendo daqui até embaixo, tava tudo isso aqui ardendo. Mas graças a Deus já melhorei bastante. Pelo menos dá para falar. Mas nós estamos aí vendo tanta coisa, né? Paz, Sara, seja bem-vinda, minha irmã. Nós estamos vendo aí o dono do mundo, né? Eu vou falar assim, o dono do mundo, vocês já sabem quem é, né? É o trombeta. O dono do mundo está passeando, graça e paz. Amém, amém. Shalom, Viviane. E nós estamos vendo, irmãos, a olhos vistos, não tem como negar. Se esse dono do mundo aí, laranja, né, a cor de laranja, não for ele, é alguém muito próximo dele. Graça e paz, Val. É alguém muito próximo dele. Muito próximo, não tem... A coisa tá muito escancarada, sabe? Só não consegue enxergar quem não quer. Só não consegue enxergar quem não quer. A coisa tá... Esse acordo, né, que está sendo feito lá, acordo de Abraão, né? De um lado, os acordos de Abraão, do outro lado, Gog e Magog se reunindo, né? Shalom, Sandra. Entenderam? Nós estamos vendo, boa noite, Aline, nós estamos vendo Satanás com pressa. Satanás está com pressa de terminar. Tô melhor, não tô perfeita não, mas tô melhor. Já dá para falar, dando para falar tá ótimo, eu já consigo, né? Dando para falar e pensar, para mim já tá bom. Mas, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Presta bastante atenção. Necessitamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém, Sandra. Preste atenção. As coisas estão aí, o Senaqueribe brasileiro. Eu vi. Vocês viram que o primeiro-ministro, né? O candidato primeiro-ministro em Portugal tomou um veneninho lá, né? Tomou um veneno. Acho que o Trump ficou ligado nisso. Boa noite, Graciele. Então, meus irmãos, nós estamos vendo a coisa mudar. E eu queria falar com vocês sobre o Brasil. Presta bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós vamos ver uma mudança aí, tá? Até o mês de julho, mais ou menos, eu acredito. Nós vamos ver uma mudança drástica. Aí você fala assim, ai, como que Deus está abençoando o Brasil? Não, Deus vai abençoar o povo dele. O povo dele, sim. O povo de Deus vai ser abençoado. Comecei agora há pouco, Graciele. O povo de Deus vai ser abençoado, sim. Aliás, o povo de Deus é abençoado, né?
Mas o que vai vir aí é uma mudança brutal de governo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu quero que você marque bem isso aqui que eu vou lhe dizer. Nós sabemos que o anticristo ele não vem da esquerda, ele vai vir da direita. Presta atenção. O anticristo não vem da esquerda, ele vem da direita. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos vendo aí o homem que 98% neste momento, 98% neste momento que eu tô falando com vocês. Eu não tô falando que pode mudar. Eu não tô batendo martelo. Mas 98% neste momento nós estamos vendo que é o laranjão. Tá? É o dono do mundo, né? Ele tá como dono do mundo. Ele tá indo para tudo quanto é lugar. O príncipe fazendo isso aqui no coração para ele, né? O príncipe quebrou um protocolo. Shalom, Leninha. O príncipe quebrou um protocolo e receber o homem laranja no pé do avião. Aquilo foi quebra de protocolo. Você acha que ele ia fazer isso para qualquer um? Não, meu irmão, não ia não. Presta atenção. Ele não ia fazer isso para qualquer um. De jeito nenhum. Ali tem propósito. Presta atenção. Eles entraram aqui na Venezuela sem ninguém perceber. Resgataram Shalom Joel. Resgataram os prisioneiros lá na embaixada argentina. Agora já mandaram, presta atenção no que está para acontecer. Presta atenção. Não tá muito frio. Agora a noite esfria sim, agora a noite tá esfriando. Mas eu tô com muito calor, eu não sei se eu tô tendo febre, mas eu tô com calor tenebroso. Tenebroso. Então preste atenção. Eles têm visão aqui na América do Sul. Eu quero que você observe uma coisa. O Senaqueribe brasileiro foi parar lá nos países do BRICS, né? Foi parar na terra de Gog, né? Príncipe de Meseque e Tubal, né? Foi lá na festa de Gog. Passou pelo como é que diz? Pelo países do leste, né? A China, né? Foi para lá. E nesse meio tempo, o que aconteceu? O dono do mundo fez um acordo com o olhinho puxado, né? Um acordo de baixar as tarifas. E nesse acordo de baixar as tarifas, tem uma cláusula que não é para ele se meter em países com o qual o país dele, né, que é a Babilônia moderna hoje, né, Babilônia política, está tendo problemas. E o Brasil é um desses. E o Senaqueribe foi lá para ver se consegue trazer o regime chinês para vigorar no país já. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas a ida dele para lá foi essa. E parece que o olhinho puxado disse para ele que ele não pode se meter aqui enquanto ele não firmar o contrato com o Trombeta, né? Presta atenção. Então, o que daqui para frente tá para acontecer? Eu vou falar a minha visão, tá? Você pode falar assim para mim, né? A senhora tá equivocada. Posso estar sim. Posso estar super equivocada. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque esse recado não tá fora da palavra de Deus, ele tá dentro da palavra de Deus, no tempo de Jeremias. Quando Jeremias dizia para o povo, presta atenção. Jeremias falava para o povo assim, que era para o povo se entregar para Nabucodonosor, que aqueles que se entregassem, Deus ia abençoar eles. Presta atenção, irmãos. O que vem vindo sobre a nossa terra não vai ser de brincar. Eu acredito que duas nações vão guerrear aqui dentro por posse dessa terra. Tá? Tá ficando claro isso.
Nós temos o reino do norte, né? Norte aqui, né? Mas na verdade nós temos o reino do leste, né? Que é o norte para Israel, que tem olho aqui. E nós temos o reino do sul, que é o norte para nós aqui, que é o reino da águia, que também tem olhos aqui. Essas duas nações daqui para frente vão guerrear pelo território da nossa terra. O que é que nós vamos fazer? Ficar quietos. Não corram nem para um lado nem para o outro. Não é tempo de correr. Não. É tempo de você ficar parado, abaixar a cabeça e clamar ao Senhor. Saiba de uma coisa, o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é o celestial, é o reino dos céus, que vai vir sobre a terra. Só um pouquinho, gente. Desculpa aí, eu tô alérgica. Minha alergia apertou agora há pouco. Passei o dia inteiro razoavelmente bem. Mas tá bom, é assim mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Como Jeremias disse para o povo se entregar e que Deus ia abençoar aqueles que se entregassem para as mãos de Nabucodonosor e fosse para o exílio, o Senhor também manda nos dizer nessa noite o seguinte: o que vem sobre a nação brasileira não é para entrar no combate. Paz, Rose. Não é para se entrar em combate. Não é para entrar em partidos. Não é para você tomar parte desse ou daquele. Não, é para você ficar quieto, aguardando a redenção que vem do céu. Por quê? Irmãos, com tudo que está acontecendo, nós temos 676 dias para o término da geração da figueira. Aí você vai falar assim para mim, mas irmã Ruth, as profecias não terminaram de se cumprir ainda. Irmão, o que o Senhor fala comigo, o que eu sinto fortemente no meu coração, eu vou dizer para você. Para nós, Jesus deu uma direção muito, muito forte das nossas vidas. O Senhor deu uma direção muito forte para as nossas vidas. É olhar a geração da figueira. Amém, Aline. Você também, minha irmã. Muito obrigada. Não tô 100% não. Tô 70%, mas já dá para falar, né? Dando para falar, tá ótimo. Eu já fico feliz dando para falar e pensar. Irmãos, prestem atenção. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth tem a semana 70. Tem um não sei o que, tem mais um não sei o que para cumprir. Meu irmão, grava o que eu tô te dizendo. Tem muita coisa na palavra de Deus que nós não estamos entendendo e que já está acontecendo. Mas a nossa visão é pequena e nós não estamos compreendendo. As coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. As profecias estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, qual é o nosso foco? O nosso foco para nós não nos perdermos nesse emaranhado de coisa que está aí. Presta atenção. O nosso foco é a geração da figueira. Quer ver? Vamos em Mateus 24. Vamos lá em Mateus 24. Diz assim, ó. Aprendei, pois, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, que coisas? O que nós estamos vendo agora? Presta atenção nisso. Sabeis que Ele está próximo, o Senhor está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a grande interrogação na nossa cabeça: mas não aconteceu tudo ainda, tem a semana 70. A semana 70, meu irmão, já terminou lá com Jesus. Lá terminou a semana 70. A semana 70 não é aqui. Presta atenção. Então, o que nós temos que fazer? Nós estamos vendo as profecias se cumprirem rapidamente. Nós estamos vendo que a imagem, aliás, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra se uniram. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra estão agora uma coisa só. Elas se uniram. Se uniram que jeito, irmã Ruth? A besta do mar, ela está na Europa. A besta da terra está na América. O que aconteceu com a besta do mar? Quem foi eleito para ocupar o cargo maior da besta do mar? Você já parou para pensar nisso? Quem é que foi eleito? Pois é. Foi o mesmo do homem laranja, né? O mesmo do homem laranja. Presta atenção. Da mesma terra do homem laranja. E eles dois têm os pés também dentro da Europa. Eles também têm os seus pés. Um é alemão e o outro é descendente de espanhol. Não me lembro com qual outra nacionalidade agora. Então, a raiz deles é a Europa. Certo? Presta atenção. E eles nasceram na terra da águia. Certo? Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Oi. Farmácia. Ah. Quer dizer? Oi, pega aqui, ó. Cuidado aí agora. Mas põe em pé. Desculpa aí, gente, é que chegou, a minha filha pediu um remédio dela de nariz. E então o que acontece? Os dois têm a mesma raiz e nascem no mesmo lugar. E agora assumem poderes de um lado e do outro. Uma mesma nação assume poder de um lado e do outro. Então nós estamos vendo unificar. Boa noite, Daniele. Nós estamos vendo uma unificação das duas bestas. Agora falta o quê? A imagem. Aí você vai falar assim, mas a senhora tem certeza disso? 98% sim. Falta 2. Então, pode mudar o quadro? Pode mudar. Mas o caminho é esse, o caminho já está trilhado. O caminho é esse daí, já está trilhado. Pelo que nós estamos vendo a semana da geração da figueira, nós não temos muito tempo mais. Entendendo? Nós não temos mais muito tempo. Então nós precisamos estar alertas, colocar as nossas vidas em ordem. Porque o que vem aí não é brincadeira. O Brasil mesmo é um país que vai ser... O Brasil vai ser... vão ter duas forças aqui dentro, lutando aqui dentro. Por causa do quê? Por causa de comida. Duas forças vão lutar aqui dentro desse país por causa de comida. Duas potências vão lutar aqui dentro por causa de comida. Dentro de poucos meses, isso aí que vocês estão vendo aí agora, vai ser tudo mudado. Vai entrar a direita. A direita vai entrar. Por que essa direita vai entrar? Porque tem que enganar, se possível, até os escolhidos. É o grande engano. Então, você precisa estar preparado. Como que eu vou me preparar? Com a palavra de Deus. Como que eu vou fazer para eu não ser enganado? Ler a Bíblia.
Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Eu já venho falando isso há muito tempo. Irmãos, desde o ano, foi o ano de, acho que 22, né? Dia 25 de janeiro de 2022, eles iam já fechar a internet. Tá entendendo? Eles iam fechar. O Senhor deu para nós um espaço grande de tempo. E tá dando ainda. Mas isso aqui vai terminar. Não vamos ter muitos dias mais aqui. E o que você tem que fazer? Se agarrar na palavra de Deus. Se agarrar na oração. Buscar o Senhor. Limpar as tuas vestes. Para que você venha ser fiel ao Senhor nos dias maus. Para que você não venha negar o nome do Senhor. Essa é a maior preocupação do crente hoje. A maior preocupação do crente hoje é isso, é ser fiel até o fim. A palavra de Deus diz, né, para nós sermos fiéis, que Ele nos dará a coroa da vida eterna. Entendendo? Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, não larga das vestes de Jesus. Vai entrar o fulano, vai entrar o ciclano, vai isso, vai aquilo. Boa noite, Estela. Vai ter aquilo outro. Não olha para ninguém. Olha para Jesus. O nosso passaporte está carimbado para a vida eterna. O nosso passaporte não é mais aqui. Presta atenção. O nosso passaporte não é mais aqui. O nosso passaporte é com Cristo. Meu irmão, aconteça o que acontecer. Fica firme com Cristo. Eu não sei se quem viu, acho que foi antes de ontem, um canal que eu sigo, escuta bem isso aqui. Um canal espanhol que eu sigo. Eles deram uma notícia na madrugada, eram umas 4 da manhã, eu perdi o sono. Aliás, eu levantei para orar. E eu, quando voltei, estava sem sono, peguei o celular. Quando eu bati o olho naquela notícia, presta atenção na notícia. Eu coloquei nos meus stories, mas eu não sei se alguém viu aqui. Dizia assim, que o dono do mundo, certo? O dono do mundo tinha feito uma como é que chama? Uma medida, uma lei lá na Terra da Águia, que as pessoas, os imigrantes, precisavam colocar um chip. Senão eles não iam poder comprar e nem vender se não tivessem o chip. E aquele que se negasse a receber aquele chip, iriam ser colocados em prisões. Por que vocês acham que ele está abrindo a prisão lá de Alcatraz? Uma das piores prisões do mundo. Por que é que você acha que eles estão abrindo prisões em El Salvador? Irmãos, a princípio é para colocar ditadores, isso, aquilo outro, mas não é para esse fim, não. Esse fim é para nós, aqueles que não vão entrar em conformidade com o sistema. Presta atenção, abre a tua mente. Você precisa estar preparado para o que está vindo. Hoje eu estou vendo, quando aquele anjo falou comigo dentro do quarto, eu já contei para vocês. Foi o ano passado. Aquele vento entrou no meu quarto tenebroso, levantava a cortina. Como eu disse, a minha cortina é pesada porque é feita de retalhos, mas ela ia até em cima de tanto vento que tinha. E eu vi a hora que o anjo falou comigo, vocês precisam se preparar para o que está vindo. E eu perguntei para ele como, e ele me disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E naquele momento ele se colocou do lado da minha cama.
E eu vi a armadura dele, não era a roupa branca de um anjo, era a armadura de guerra. Ele estava vestido de armadura de guerra. Era alto, muito alto. Eu via da cintura até o pescoço, o peitoral dele, todo de armadura de como se fosse um cobre enzinabrado. E ali ele me protegia do vento. Vento simboliza guerra. Vento simboliza guerra, situação difícil. Você precisa estar preparado para isso. Nós precisamos estar preparados para isso. Você está preparado? Precisa, irmão, precisa. Não é brincadeira. Não é brincadeira. As hostes da maldade estão circulando na terra. As hostes do mal estão circulando, estão tentando o povo de Deus. Estão tentando levar o povo de Deus para a ruína. O alvo deles não são os deles, somos nós. As leis estão sendo quebradas para chegar até nós. Presta atenção. As leis estão sendo quebradas para poderem chegar até nós. Essa história de direitos humanos não é para nós. Não. Direitos humanos é para o bandido. Mas para o povo de Deus, não. O povo de Deus vai ser considerado como subversivo. O povo de Deus vai ser considerado como rebelde ao sistema. Que nós falamos de Jesus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive, acho que foi antes de ontem, não me lembro agora que dia foi. Não, foi sábado. Eu conversando com uma pessoa aqui perto da minha casa, eu falei, escuta, você está preparado para o que está vindo? Você está preparado para o que vai acontecer? Você está preparado? Fui falando, irmãos. Essa pessoa virou para mim e falou, mas falou, sabe, ela só não me chamou de santa. Aí ela falou assim para mim, não, a minha igreja não tem nada disso, a minha igreja é santa. A minha igreja é santa e não vai ter nada disso que você está falando, não vai acontecer. Aí eu falei assim, a senhora está preparada para ver tudo acontecer e a senhora não negar o nome de Jesus? Irmãos, quando eu falei assim, ela virou as costas e foi embora. Eles não suportam ouvir falar o nome de Jesus. Pessoas que pertencem a essa religião que entrou o leão, né? O leão que não é leão, né? O leão que não é leão, mas está tentando usurpar o domínio do leão, né? Está tentando se passar como leão. Eles não creem em Jesus. Eu acabei de crer. Aí, conversando com a minha filha, contei para ela, porque eu fiquei alarmada de ver. Eles não podem ouvir falar o nome de Jesus, que eles se arrepiam. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, a igreja deles venera Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia, você pode ter certeza, porque o Jesus da Bíblia, eles correm. E vou dizer mais uma coisa para você. Os crentes que estão nessas igrejas apostatadas também não podem ouvir falar o nome de Jesus. Eles estão se arrepiando ao ouvir falar o nome de Jesus. Fala numa dessas igrejas que Jesus está voltando. Você vai ser caçado. Fala, meu irmão, fala. Fala para você ver o que eu tô te falando. Você vai ser caçado. Se você falar que Jesus está voltando numa igreja, você vai ser tirado fora. Agora, presta atenção. Paz, doutor Ivânio. Presta bastante atenção. Eu vou te dar um conselho aqui, que é o conselho que eu estou pegando para mim. Eu já percebi que até no meio da minha família
o meio da minha família, eles não podem ouvir falar do nome de Jesus. Quando eu falo Jesus está voltando, eles ficam, não é apavorados, eles ficam conturbados. Amém, doutor Ivone, que volte logo mesmo. Os meus próprios parentes ficam conturbados quando ouvem eu falar que Jesus está voltando. Vou contar para vocês um negócio. Eu recebi hoje um áudio que eu fiquei muito apreensiva com o áudio que eu recebi. Exatamente, incomodada, Luciana. Você falou a palavra certa. E esse áudio vinha falando algumas coisas da minha vida, né? Da minha vida com as minhas filhas. E eu fiquei assim, Senhor, o que eu respondo? O que eu respondo? Né? E o Senhor falou comigo, exatamente, com raiva, exatamente. É como se você quisesse dizer para eles que você é o suprassumo do mundo e eles não são nada. É assim que eu sinto que eles sentem. Entendeu? E eu ouvi. Coloca aí, Maranata, Cristo vem. Irmãos, eu coloquei, Maranata, Cristo vem. Na resposta do áudio. Eu não respondi o que a pessoa falou e questionou. Não, eu só respondi, Maranata, Cristo vem. Aí mandou um outro áudio para mim. Mandou um outro áudio, que não tinha nada a ver com o que eu tinha escrito. E eu respondi, em tudo Deus tem propósito. Santidade ao Senhor. Maranata, Cristo vem. Pergunta se a conversa continuou. Pergunta se a conversa continuou. Não, parou ali. Então eu dizer para vocês, qual foi a lição que eu tive essa manhã, depois que aconteceu isso? É a seguinte, irmãos. Já que nós somos importunos, nós somos fora da curva para eles, então nós vamos pregar e falar, Maranata, Cristo vem. Porque se tiver que nos deixar, eles vão nos abandonar agora. Entenderam? Mas pelo menos não vai ser uma pedra de tropeço, nem na tua vida e nem na minha. Tá entendendo? Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara no que eu tô querendo passar para vocês. Mas eu senti hoje, eu vi hoje. Eu pude perceber tremendamente, que eles ficam enojados de nós quando você fala que Jesus está voltando. Boa noite, Aline. Eles ficam altamente enojados de nós quando você fala que Jesus está voltando. Entendendo? Então, irmãos, eu sou sincera em dizer para vocês, eu não vou perder tempo. Irmã Ruth, você não está sendo muito taxativa? Não. Nós não estamos mais em tempo de brincar. Nós temos uma alma para dar conta. Exatamente, se puder, bate na gente, exatamente. Irmão, nós temos uma alma para dar conta a Deus. Não dá tempo de perder tempo com quem não quer nada. Não dá tempo de perder tempo com quem não quer Jesus. Eu não tenho tempo a perder com quem não quer ouvir falar da volta de Jesus. Então esses eu já estou abandonando. Que jeito? Na conversa. Eu oro por eles. Mas na conversa, no estar junto, eu já estou abandonando. Exatamente, ficam desconversando. Exatamente isso. Exatamente isso daí. Então, é o que eu estou dizendo. Eu não perco mais tempo. Hoje foi o último dia que eu falei. O último dia. Falei assim, recebi o recado e pedi ao Senhor o que eu respondo. E eu escutei nitidamente. Coloca aí, Maranata, Cristo vem. A conversa foi só mais um áudio. E eu coloquei de novo. Em tudo Deus tem propósito. Maranata, Cristo vem. Santidade ao Senhor.
E a conversa acabou. E a minha resposta agora, toda vez que vierem falar comigo, vai ser somente isso: Maranata, Cristo vem. É só isso, irmãos. É isso aí, daqui para frente é isso aí. Então eu quero te dizer, passar a mensagem para você. Se você está passando o que vários estão passando, a ordem do Senhor é essa: não perca tempo com quem não quer nada com Cristo. Entendeu? Boa noite, Fernanda. Não perca tempo com quem não quer nada com Cristo. Sentiu, meu irmão? Sentiu que está te levando na bicaria? Que está fazendo troça de você? Escuta o que eu estou lhe dizendo. Presta atenção. Que está fazendo troça de você? Que está te usando para saber dos acontecimentos e como vai fazer para ganhar dinheiro, porque eles não acreditam na volta de Jesus, mas eles sabem que nós estamos dentro daquilo que vai acontecer, certo? Essa gente eu já estou fora. Essa gente eu já estou fora. Já caí fora, nem respondo o WhatsApp. Sou sincera em dizer, não respondo. Sabe por quê? Porque já estão conosco há muito tempo, ouvindo a palavra de Deus, vendo as profecias se cumprirem. Eles não querem nada com nada. De mim, eles só têm o seguinte: oração. Aí você vai falar, né? Mas a senhora não está bancando a arrogante? Não, meu irmão, não estou bancando arrogante, não. Sabe por que eu não estou bancando arrogante? Porque a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si. Entendeu? Eu tenho uma vida para tomar conta. Eu tenho uma vida para preparar para subir ao céu. Como é que eu vou subir com o meu coração ferido? Como que eu vou subir com o meu coração doendo por causa do outro? Eles não querem Jesus. Eles não querem. Então o único que pode fazer a mudança é o Espírito Santo. Porque a pessoa aqui em questão já falou tudo o que tinha que falar. Eu já gastei meu latim inteiro. Já gastei o latim todo que eu tinha. Não adianta, eles não querem saber. Não querem. Eles querem o mundo. Eles são que nem a galinha. Eles olham para baixo, eles não olham para o céu. Como é que a águia vai conversar com a galinha? Hã? Fala para mim, como é que uma águia conversa com a galinha? Se o Senhor mandou nós sermos águia, nós temos que renovar nossa força. Isaías orava para o Senhor renovar a força dele como renova a força da águia. Como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos renovar essa força? Se eu estiver conversando com a galinha, não tem como. A conversa de galinha é diferente da conversa da águia. A conversa da águia, meu irmão, é solitária. A conversa da águia é sozinha. Ou você já viu a águia andar em bando? Você já viu a águia andar em bando? Eu nunca vi. A águia não é que nem o urubu. Não. A águia, ela tá sempre só. O voo dela é solo. Eu espero, meu irmão, que você esteja entendendo o que eu estou tentando passar aqui para você e para mim também, reforçando tudo aquilo que o Senhor conversou comigo essa manhã. Aquilo que o Senhor falou comigo nessa manhã. A resposta é somente essa: Jesus está voltando. Mais nada. Jesus está voltando. Mas é isso aí, irmãos. Eu parei de ler com vocês o livro do, como é que diz? O livro de Enoque, né? Eu parei de ler no capítulo 19. Eu li o capítulo 19, ficou o capítulo 20. Amém, André, amém. Porque é até loucura, né? Loucura a gente falar essas coisas, porque as pessoas pensam que nós estamos querendo dar uma de melhor que os outros. Não, não é isso.
não é melhor que ninguém. Nós não somos melhor que ninguém. De jeito nenhum. Nós somos vaso na mão do oleiro. Mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. Não existe. E essas pessoas vão nos destruir. Se a gente continuar, elas vão nos destruir. Entendeu? Então não é hora mais de avançar com todo mundo, não. É hora de pedir ao Senhor aonde é que nós temos que colocar a palavra. Aonde é que nós temos que colocar aquilo que Deus quer. Sabe? Não dê pérolas para porcos, irmãos. Você dá pérola para o porco, você acaba se sujando. Entendeu? Você acaba se sujando dando pérola para porco. Então, vamos clamar ao Senhor, né? Nós somos fracos, somos errantes. Não, isso aqui é rinite alérgica, o Graciele. Eu tenho rinite alérgica. Conforme o tempo esfria e caia o pólen das árvores, aí eu fico pior. Mas esse aqui que eu tô hoje eu tô com muito calor interno, então e o tempo tá frio aqui. E eu não consigo colocar uma blusa de frio porque eu tô com muito calor. Mas o vento acaba me provocando isso daqui, mas não é nem gripe nem sinusite. Tá? Mas então vamos lá, vamos ler o capítulo 20 do livro de Enoque. Eu vou ler com vocês a primeira parte do livro de Enoque, tá? Vou tentar terminar hoje, vamos ver se eu consigo, tá? É rapidinho. Não tá pra brincar não. Esses dias eu passei apertado. Nossa, foi terrível, mas tá bom. Deus é poderoso. Capítulo 20 do livro de Enoque diz assim: E estes são os nomes dos santos anjos que vigiam. Presta atenção. Uriel, um dos anjos que preside o trovão e o terremoto. Olha que interessante, né? Existem anjos que presidem os trovões e os terremotos. Ele é mandado por Deus para provocar o trovão e o terremoto. Que coisa interessante, né? Estou procurando minha caneta aqui. Muito interessante isso. Cada vez que eu leio o livro de Enoque, eu fico mais impressionada de ver. Aqui, Rafael, um dos santos anjos que preside os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos que castiga o mundo e as luminárias. Miguel, um dos santos anjos que preside a melhor parte da humanidade, que são os santos. Ele cuida dos santos. Miguel, irmãos, ele é separado para cuidar do povo de Deus. Saraquael, um dos santos anjos que preside os espíritos das pessoas que induzem os espíritos a pecar. Gabriel, um dos santos anjos que preside o paraíso, as serpentes e os querubins. Remiel, um dos santos anjos de Deus, que Deus coloca sobre os que ascendem. E fui para um lugar vazio, e vi lá algo terrível. Não vi nem um céu acima, nem terra firme fundada, mas um lugar vazio e horrível. E havia ali 7 estrelas do céu atadas juntas. Presta atenção. 7 estrelas dos céus atadas juntas. Vão me perdoando aí, gente. Como grandes montanhas ardendo com fogo. Então eu disse: por que pecado essas estão presas e por qual razão foram colocadas aqui? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo e era líder, disse: Enoque, por que você pergunta e por que quer conhecer a verdade? Estas são as estrelas do céu que transgrediram os mandamentos do Senhor e ficarão atadas aqui por 10.000 anos. Paz do Senhor, Aline.
até que o tempo associado ao pecado delas seja consumado. 7 estrelas no céu, né? 7 trombetas, 7 anjos, 7 taças, 7 selos, né? Que interessante isso, né? E dali fui para outro lugar, ainda mais terrível do que o anterior, e vi uma coisa horrível. Um grande fogo que queimava e brilhava, e o lugar era uma fissura tão profunda como o abismo. Cheio de grandes colunas de fogo que desciam por ele, e não podiam ver nem supor nem o tamanho, nem a origem, nem a magnitude delas. Então eu disse, como este lugar é amedrontador e terrível? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, me disse, Enoque, por que tem tanto medo? Eu respondi, por causa desse lugar amedrontador e por causa do espetáculo de dor. E ele me disse, esse lugar é a prisão dos anjos, e aqui ficarão presos pela eternidade. Entendeu? Pela eternidade. Capítulo 22. Estado dos mortos. E dali fui para outro lugar, onde ele me mostrou, a oeste, uma montanha de rocha dura. E havia nela 4 cavidades, cujo interior era profundo, amplo e muito liso. 3 cavidades eram escuras, e uma era brilhante, com uma fonte de água dentro. E eu disse, como essas cavidades são profundas e escuras? E Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, me disse, essas cavidades foram criadas para que os espíritos dos mortos sejam reunidos aqui, para que todas as almas dos filhos dos homens sejam reunidas aqui. E estes lugares foram feitos para mantê-los aqui até o dia do julgamento, quando ocorrerá o grande julgamento sobre eles. E vi os espíritos de um homem morto, se queixando, e o seu lamento chegou ao céu, e foi aberto um processo. E perguntei a Rafael, o anjo que estava comigo, em relação a este espírito que se queixa, de quem é essa voz que sobe até o céu e abre o processo? E ele respondeu dizendo, este é o espírito de Abel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim, e ele o acusa até que a sua semente seja destruída da face da terra e seja aniquilada dentre a semente dos homens. Então perguntei sobre as cavidades. Interessante, né? Deus diz, né, para Caim que o sangue de Abel clama desde a terra. Irmão, vocês já pararam para pensar quanto sangue inocente está clamando por justiça? Aí nós vamos lá, né, no trono, né? E Deus fala para as almas, né? Que elas aguentassem mais um pouco de tempo até que fizesse até que se fizesse o número dos crentes que iam morrer como eles, né? Que iam morrer degolados, né? Interessante. O pastor Luiz colocou aqui 10 mil, a terra está chegando aos 7 mil. Mas esses 10 mil, pastor, eu acredito que a eternidade passada, quando Satanás se envolve na rebelião, essa contagem começa lá atrás, não é a contagem da terra, é a contagem lá de trás. A finalização de tudo é no trono branco, entendeu? Porque se a gente começar a estudar, a gente vê que tem a eternidade passada, né? Entenderam? Então, essa gente não sabe dizer quanto tempo é, porque para Deus tudo está sendo ao mesmo tempo. Então eu creio que esses 10 mil anos sejam o tempo em que houve a rebelião, antes da fundação, da refundação desse mundo, né? Eu creio que seja isso. Seguindo aqui. Este é o espírito de Abel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim. E ele o acusa até que a sua semente seja destruída da face da terra e seja aniquilada dentre a semente dos homens.
Então perguntei sobre as cavidades, por que estão separadas umas das outras? Ele me respondeu, foram feitas assim para que os espíritos dos mortos possam ser separados. Esta cavidade foi feita para os espíritos dos justos, onde há fonte de água brilhante. E esta outra foi feita para os pecadores que morrem e são enterrados na terra, sem terem sido julgados durante a vida. Aqui os espíritos deles ficarão separados, em grande dor até o grande dia do julgamento, punição e tormento. Ali eles os atará para sempre. E esta cavidade foi feita para os espíritos que se lamentam e se queixam, que fazem revelações sobre a morte deles, quando foram mortos nos dias dos pecadores. Esta foi criada para os espíritos dos homens que não eram justos, mas para pecadores, e coparticiparam com os ímpios. Mas como aqui são afligidos, serão menos castigados. Não serão mortos no dia do julgamento, nem eles serão tirados dali. Então eu bendisse o Senhor de glória, dizendo, bendito seja meu Senhor, Senhor da justiça, que reina eternamente. Irmãos, tem muita coisa, né, que a gente não deve entrar em questões, porque nós não sabemos, a nós não foi dirigido. Então a gente lê o que a gente entende. Eu prefiro, no meu entendimento, me calar. E deixo aqui para você compreender, para você entender. Mas não faça, como é que eu posso dizer? Juízo. Porque esse livro aqui é um livro que ele está falando de coisas que para nós foi negada a informação. Infelizmente, existem outros livros que com certeza complementam esse, mas nós não temos acesso a eles. Entendeu? Alguém deve ter acesso a eles, alguém tem, mas nós não temos. Seguindo aqui capítulo 23, diz assim, dali eu fui para outro lugar a oeste, nas extremidades da terra, e vi um fogo ardendo, que percorria incessantemente o seu curso dia e noite, regularmente, e perguntei, o que é isso que não para? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu, este fogo em curso que você viu no oeste é o fogo que arde em todas as luminárias do céu. E dali fui para outro lugar da terra, e ele me mostrou montanhas de fogo que queimam dia e noite. E indo até elas vi 7 montanhas magníficas, todas diferindo uma das outras. E as pedras delas eram lindas, magníficas como um todo, de aparência gloriosa no exterior. 3 delas estavam a leste, uma fundada na outra, e 3 estavam ao sul, uma sobre a outra, com ravinas rugosas e profundas, nenhuma das quais se unia às outras. E a 7ª montanha estava no meio dessas, e ela a superava em altura, parecendo o assento de um trono. E as árvores com fragrância circulavam o trono. Exatamente, pastor. Raul, em sua música, ele fala que nasceu há 10.000 anos atrás, enquanto que ele viu. Exatamente. Para o senhor ver, né? Eu creio que é isso, viu, pastor? Eu creio que é isso. Porque eles têm conhecimento que nós não temos, né, pastor? Vamos combinar que eles conhecem coisas que nós não conhecemos. Por isso eu estou dizendo, aqui no livro de Enoque tem determinadas coisas que nós não temos acesso, né? Nós aqui não temos acesso. Então, eu leio o que eu entendo, o que eu não entendo, eu fico quieta. Porque o que me interessa... pode ser, mas eles têm... Eles têm conhecimento do livro de Enoque, com certeza que eles têm, entendeu? Satanás é esperto, né, pastor? Satanás é esperto, ele instrui o povo dele, né? Ele instrui o povo dele. Então tem coisas que eu não me aprofundo, tem coisas que eu prefiro ficar na superfície. Outras coisas não.
une com a palavra e dá o desfecho, né? E dá o desfecho. Mas é interessante a gente conhecer, por isso eu estou lendo o livro de Enoque aqui para vocês, porque tem determinadas coisas que eu até comento, mas outras não. Olha aqui, seguindo. E a sétima montanha estava no meio delas, e ela superava em altura, parecendo o assento de um trono. Recontem do Daniel Lopes falou sobre essas viagens do tempo. Eu não vi a live dele ontem. Eu vou dar uma olhada lá. Viagem do tempo, né? Os viajantes do tempo, né? Tem muita coisa aí. Ixi, muita coisa. Olha aqui, ó. Eu achei interessante aqui o assento de um trono, né? Que coisa linda. Sétima montanha e o assento de um trono. Eu vou procurar, Fernanda, viu? Deus te abençoe. As árvores com fragrância circulavam o trono, e entre elas havia uma árvore que eu nunca tinha sentido o cheiro. Nem havia outra entre elas, nem havia outras como ela. Ela tinha uma fragrância extraordinária, e as suas folhas, flores e madeira que nunca apodrecem. E o seu fruto é bonito e parece com a tâmara. Então eu disse, como esta árvore é bonita e cheirosa, e as suas folhas são belas, e as suas flores têm uma aparência encantadora. Então Miguel, um dos santos anjos honrado, que estava comigo, era o líder deles, falou. E me disse, Enoque, por que você me pergunta com relação à fragrância da árvore e por que quer conhecer a verdade? Então eu respondi dizendo, quero saber sobre tudo, mas especialmente sobre esta árvore. Deixa eu só ver se tá aqui. Não, tá certo. Essa montanha alta que você viu, cujo cume é como o trono de Deus, é o trono onde o Santíssimo, o Senhor da Glória, o Rei Eterno sentará quando descer para visitar a terra com bondade. Lembra-se que nós estávamos na rebelião do povo. E com relação a esta árvore cheirosa, nenhum mortal tem a permissão de tocá-la até o grande julgamento, quando tudo for consumado eternamente. Ela será dada aos justos e santos. O seu fruto será o alimento dos escolhidos. Ela será transportada para um lugar santo e plantada no templo do Senhor. Isso aqui está conferindo com o Apocalipse, né? Gente, perdão, tá? Perdão, mas é que eu não esperava que essa rinite fosse me pegar bem agora. Olha aqui. O seu fruto será alimento dos escolhidos. Ela será transportada para um lugar santo e plantada no templo do Senhor, o Rei Eterno. Então eles se alegrarão muito, ficarão felizes e entrarão no lugar santo. E a sua fragrância penetrará nos seus ossos e viverão uma vida longa na terra, como a que seus pais viveram. E naqueles dias não haverá doença, nem tristeza, nem tormento, nem calamidade sobre eles. Então eu bendisse o Deus da glória, o Rei Eterno, que tinha preparado essas coisas para os justos e tinha criado e prometido para dar a eles. Sabe quando é isso aqui? Isso aqui é depois do julgamento do trono branco. Isso aqui é quando a Jerusalém descer do céu à terra. Quando a nova Jerusalém descer. Que coisa mais linda, né? Diz que Deus avisa o fim desde o princípio. Usou Enoque, né? Para nos mostrar o fim. Quer dizer, para nos mostrar o futuro depois do fim desse mundo aqui. Vou ler mais um capítulo. E dali fui para o meio da terra, e vi um lugar abençoado no qual havia árvores com galhos que brotavam com flores de uma árvore podada. E lá vi uma montanha santa, e sob a montanha ao leste havia um riacho, e ele fluía para o sul. E olhando para leste vi outra montanha mais alta do que essa, e entre elas um vale profundo e estreito. Dentro dele também corria um riacho sob a montanha. E a oeste havia outra montanha, menor do que a anterior, e de elevação moderada, e um vale profundo e seco entre elas.
e outros vales profundos e secos nas extremidades das 3 montanhas. E todos os vales eram profundos e estreitos, de rocha dura, e não havia árvore neles, e me maravilhei muito por causa das rochas e dos vales. Não, pastor, eu não estou falando dessa Jerusalém que está aí, não. Estou falando da Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva, né? É dela que eu estou falando, né? Que as portas são de pérolas, né? São 12 portas. É desses que eu estou dizendo. Isso aqui está, entendeu? Isso aqui está dizendo sobre isso daí, entendeu? E então a gente tem que ler e guardar no coração a bendita esperança. Irmãos, eu vou ler até aqui porque eu tô cansada. Tô cansando fácil hoje. Mas vamos lá, eu quero orar. Não vou conseguir orar por todo mundo falando o nome, mas o Senhor sabe o que tá no caderninho ali, né? Ele vai nos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilha, de poder, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor avisa para nós o fim e avisa também as maravilhas que virão para aqueles que te louvam, para aqueles que buscam a Tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a passar pelo processo que nós vamos passar daqui para frente. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar aquilo que vem vindo. Nos ajuda, Senhor, a assimilar de uma forma, Pai, que nós possamos não abandonar a Tua presença, Senhor. Que o anjo da presença possa estar junto conosco, atravessando tudo aquilo que vai estar para acontecer. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, eu não sei quais são os Teus planos, mas eu sei que os Teus planos são perfeitos. Isso eu tenho certeza. Mas eu te peço, se os Teus planos estiver do Senhor nos ajudar a nos congregar todos os Teus filhos juntos, para que nós possamos juntos, Pai, aguardar a volta de Jesus, nós ficaríamos eternamente gratos, porque as coisas vão ficar muito difíceis. E quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Eu te peço, se for da Tua graça, se for do Teu querer, que o Senhor nos abençoe de nos ajuntar como igreja, a igreja invisível de Jesus que vai herdar a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de Ti. Nos ajuda, Pai, a baixar a nossa cabeça nas coisas que estão para acontecer. Nos ajuda a entender que o nosso passaporte é do reino dos céus. Não pertence mais a esse mundo. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos paz. Dá-nos entendimento. Livra, Senhor, as nossas almas de pecar diante da Tua presença. Livra-nos, Senhor. Livra-nos pela Tua infinita misericórdia. Guarda o Teu povo. Guarda o Teu povo do mal. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Te louvamos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Se puderem orar por mim, eu agradeço. Agradeço, porque se a luta vem e passa, né? Tem até um corinho que diz, mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Há reino contra reino, nação contra nação, há pai contra filho, irmão contra irmão.
Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Creia em Jesus. Aconteça o que acontecer, a tua fé tem que estar nele. E se a gente, por um acaso, né, isso aqui tudo terminar, nós vamos nos encontrar nos portões celestiais. Pode ter certeza disso. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Fernanda. Deus também te abençoe, minha irmã. Amém.